Fala comigo, minha autarquia! Hoje nós vamos falar sobre tipicidade, o último integrante do fato típico, primeiro elemento que nós estamos estudando da teoria do crime. Vamos para o quadro. Vamos falar sobre tipicidade, último tópico do elemento fato típico. Teoria do crime diz que o conceito analítico de crime é fato típico, mais ilicitude, mais culpabilidade. Nós estamos encerrando o elemento fato típico. Estudamos a conduta, o resultado, o nexo e agora vamos estudar a tipicidade. Pois bem, a tipicidade, no nosso ordenamento jurídico, para que nós observemos a tipicidade numa conduta, nós precisaremos, de forma técnica, observar se compreende se aquela conduta ela tem tipicidade formal e tipicidade material. Nós precisamos encontrar os dois tipos de tipicidade na conduta. Ok, senhores? Tipicidade formal é o juízo de encaixe, é o ajuste, é quando aquela conduta praticada por um ser humano, ela se encaixa perfeitamente com aquilo que está descrito no artigo do Código Penal. É a subsunção, é a adequação perfeita, é o ajuste. Aquilo que foi praticado no mundo natural está tipificado na norma. Houve um encaixe perfeito? Houve. Logo, existe tipicidade formal. A tipicidade material é o juízo de valor. Que vem a ser o juízo de valor? É observar a lesão ou o perigo de lesão ao qual foi exposto o bem jurídico tutelado. Os senhores já estudaram que no tocante à intervenção, princípio da intervenção mínima, o direito penal ele será a última ratio do direito. Ele só irá se manifestar quando nenhuma das outras matérias, quando nenhum dos outros ramos do direito for suficiente para julgar aquela causa. E mais, no tocante à fragmentariedade, o direito penal, ele só vai avaliar, ele só vai proteger os bens jurídicos mais relevantes. Os senhores lembram comigo deste vídeo? Quem não assistiu, procure, por gentileza, princípio da intervenção mínima. Nós temos um vídeo aí. Pois bem, senhores, para que o fato seja típico, nós temos que encontrar ali uma conduta, e essa conduta será humana, voluntária, dirigida a uma finalidade. Nós temos que ter um resultado jurídico, podendo ter resultado naturalístico ou não, posto que um objeto jurídico foi atingido, podendo ser naturalístico ou não, deverá ter nexo da conduta com o resultado e nós precisamos, para que esse fato seja típico e não seja considerado atípico, encontrar a presença da tipicidade formal e material. Se for encontrada somente a tipicidade formal, o fato será atípico. E eu vou explicar para os senhores. Deixa eu encontrar aqui espaço no nosso quadro. Senhores, a título de exemplo, vamos dizer que artigo 155 do Código Penal diz: subtrair para si ou para outrem
coisa alheia móvel. Se um elemento ele furta R$50 de alguém, R$50 de alguém, ele furtou R$50 de alguém no ambiente de trabalho. Ok, senhores? Alguém foi furtado com R$50. Pergunta aos senhores: a conduta de subtrair esses R$50 de alguém, ela se encaixa perfeitamente no 155? Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. A conduta se encaixa perfeitamente no tipo penal? Se encaixa. Então nós encontramos a tipicidade formal. Agora, pergunto aos senhores, quanto à tipicidade material, esse bem patrimonial aqui de R$50, ele é relevante para o direito penal se manifestar? R$50? Os senhores sabem que no tocante a valores, até 10% de um salário mínimo, digamos que o salário mínimo seja R$1.400, 10% seria R$140. Estou dando aqui um exemplo bem simples para que nós alcancemos o entendimento. 50 é menor do que 140, então é menos de 10% de um salário, não é, senhores? Os senhores já estudaram o vídeo sobre o princípio da insignificância. Quem não assistiu, procure, por gentileza. Está aí nos meus vídeos. O princípio da insignificância, ele remove a tipicidade, ele torna o fato atípico. Por quê? Porque ele desconfigura a tipicidade material. Isto é, ele mostra que não há materialidade suficiente para que a liberdade do agente da conduta seja removida. É insignificante demais diante da liberdade de um ser humano. Claro que o princípio da insignificância, se os senhores retornarem a esse vídeo, ele vai observar alguns critérios além disso. O crime não pode ter sido praticado com violência ou com grave ameaça. Ele não pode ter grande relevância social. A lesividade não pode ser tamanha, como é o caso aqui, R$50. Ok, senhores? Então, neste furto de R$50, o que nós encontramos? Tipicidade formal, mas não temos tipicidade material. Assim sendo, o fato seria atípico. Não sendo fato típico, o fato sendo atípico, não seria crime. Ficou claro até aqui, senhores? Agora nós vamos falar do último item que, doutrinariamente falando, deve ser estudado. Apesar de que o nosso ordenamento jurídico ele não comporta com tanta seriedade a tipicidade conglobante. Taurino, que vem a ser tipicidade conglobante. De acordo com o grande pensador Zaffaroni, Eugênio Raul Zaffaroni, argentino, penalista, assim como Klaus Roxin, outra pessoa que eu faço questão de sinalizar para que os senhores possam ler toda a literatura desse homem, diz que a tipicidade conglobante, ela
lembra do exemplo da tangerina? Ela nunca vai observar o direito penal de forma isolada. A tipicidade conglobante, ela vai observar o direito penal, não vai isolar, ela vai entender o direito penal como parte de um todo. O direito penal, ele não pode ser isolado, ele tem que ser entendido, compreendido como parte de um todo. Desse modo, a tipicidade conglobante diz que tipicidade é tipicidade formal mais a conglobante. E a conglobante, ela consiste em tipicidade material mais atos antinormativos. Taurino, o que quer dizer isso? No geral, a tipicidade conglobante, ela diz que o direito penal não pode considerar ilícito penal aquilo que outro ramo do direito não considera. Citando como exemplo, o oficial de justiça que invade uma propriedade particular para cumprir um mandado. Mandado, com D, não é mandato. Mandato é relacionado a tempo. Mandado, um ato oficial. Então ele invade uma propriedade particular com o mandado em mãos. Direito constitucional, o direito civil entende que essa atitude de violar o asilo inviolável, a propriedade particular, um domicílio, não é ilícito. Mas o direito penal, lá, no estrito cumprimento do dever legal, que é uma das excludentes de ilicitude, ora, se é excludente de ilicitude, então o direito penal está dizendo que o ato é ilícito. Estão comigo até aqui, senhores? Logo, para esta teoria conglobante, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito não deveria ser excludente de ilicitude. Deveria estar dentro da tipicidade. Dentro da tipicidade, aqui em atos antinormativos. Ok, senhores? Se ficou difícil dos senhores compreenderem, quando nos próximos vídeos nós trataremos das excludentes de ilicitude. E aí eu vou tocar nesse assunto novamente e tocarei também num assunto que quando eu falei de culpa imprópria e falei da discriminante putativa, para que nós venhamos a fechar um raciocínio jurídico sobre o tema. Ficou claro até aqui, senhores? Um forte abraço.